eu fui querer sentar normal para fazer um vídeo mais sério, que eu fiz o vídeo aqui, mas virou um quebra-cabeça, né? O vídeo não pode ser um quebra-cabeça, né? Para vocês. Eu estava vendo o comentário do Ancapso, que ele participou no Roda Viva, né? Sobre o tema anarcapitalismo. Porém, o que acontece? Vamos ser direto aqui. Se você fala sobre anarcapitalismo, você tem que chamar vários indivíduos que falam sobre anarcapitalismo. E aí você pode mostrar esse mundo, trazer o questionamento, falar, será que o anarcapitalismo é a solução verdadeira? E trazer uma opinião do crítico. O crítico ele vai aparecer, existe um especial falando sobre o anarcapitalismo de 1 hora, o crítico talvez ele vai aparecer no máximo estourando 4, 5 minutos em toda a gravação. Porém, eles fizeram ao contrário, né? E aí, a partir do momento que eles fizeram isso demonstra que não foi uma entrevista sobre anarcapitalismo, né? Foi alguma outra coisa, né? E aí o Pondé falou o tempo inteiro, o Ancapso falou alguns segundos, né? E como eu posso dizer para você, existe a diferença, né? Para explicar tudo isso eu vou ter que falar algumas questões aqui. Existe a diferença de pessoas que realmente são boas no que fazem, pessoas que têm habilidade. Existem indivíduos que nunca foram bons e caíram na obscuridade, se prostituíram por coisas. E existem indivíduos que não têm noção nenhuma do que estão fazendo, né? E aí, para você diferenciar uma pessoa de verdade, um técnico de verdade, por um falso, você nunca pode olhar aquilo que a pessoa te mostra, né? Mas a consequência moral do que ela te oferece, né? Então, o que acontece? Eu já tive um canal que viralizava, esse canal aqui já teve bastante views, já cheguei a ter 100 mil views no mês, nesse canal aqui, em todos os vídeos que eu postava por dia. E existe existe uma diferença crassa aqui dentro da internet. Existem indivíduos que trabalham para trazer o mundo, né? E existem indivíduos especialistas. E esses dois indivíduos eles fazem um ótimo trabalho. Porém, um que faz o seu mundo, ele às vezes ele está fazendo a vontade do público e está fazendo um bom gerenciamento ou mau gerenciamento, um gerenciamento com informação ou sem informação. E o Pondé, né, na minha opinião, é um indivíduo que ele traz um mundo que não é o mundo da filosofia, é o mundo da lacração. E ele, na minha opinião, ele é um filósofo que se prostituiu por uma outra coisa e ele serve uma outra coisa, ele não serve a filosofia. Tanto que eu acho que o Pondé não sabe nem explicar a expressão filosofia, né? Sofia representa o saber, a sabedoria, e filos são agrupamentos, ou seja, a palavra filosofia diz que tudo é um agrupamento, tudo é um tear, né? E esse tear ele tem uma linha direta e indireta. Eu posso falar que uma pessoa viu uma teia de uma aranha e aí sonhou em fazer uma coberta, ou viu um casulo de uma seda e resolveu se proteger daquele casulo, ou que houve uma guerra para construir a roupa, ou que tal roupa veio de determinado lugar, ou que vocês entenderam, né? Para você discutir sobre algo, você precisa saber infinitas ramificações diretas e indiretas, escolher um caminho para dizer se aquele algo é valioso ou não, se aquele ali existe ou não. E a filosofia na verdade, o conhecimento de algo, né? E a partir do momento que você conhece algo, você entende algo, você sabe lidar com algo. Tudo se torna belo, tudo se torna perfeito, tudo se torna cabível, porém você precisa ter um direcionamento, uma personificação, uma personalidade. E aí eu vou dar o outro exemplo, né? Eu disse que o Pondé ele não é um filósofo, é um cara que fica lacrando para ganhar dinheiro. E tem o Peter, né, que é um advogado que tem muito estudo e ele tem uma prevalência de que a seguir com a vida ou a vida é a razão de todas as coisas, né? E aí, por esse princípio, ele prega
a democracia norte-americana, ele prega a liberdade individual. A liberdade individual é que você possa fazer o que você quiser e você vai ter tudo que você quis ter na sua vida, né? Os Estados Unidos assim, tem o canal Mr. Bean lá, que o cara mostra coisas explosivas o tempo inteiro, que o cara é um mega de um empresário, né? Mr. Bean não, acho que é Mr. Best ou Mr. alguma coisa, né? Não, é Mr. Bean, né? Que ele abriu até uma hamburgueria gigantesca, né? Lá nos Estados Unidos e uma marca de chocolate. Você quer que eu pare de falhar? A coisinha virou por a cabecinha, abriu as mãozinhas, ele tá pedindo paz pra mim. Aí voltando à questão aqui, como eu disse, o Ancapso, ele realmente é um verdadeiro filósofo e o que eu estou trazendo aqui é uma filosofia. Além disso, que ele é um advogado, ele tem um princípio e ele luta por um ideal e ele mostra esse ideal. Eu não sei se o Ancapso ele sabe o que é a lei, né? A nossa lei ela é comunista, porém ela se baseia, tem até um vídeo me explicando, ela se baseia no ponto focal dos homens nobres da antiguidade que faziam justiça, né? E por isso que a nossa lei ela é imoral. E esses homens nobres se baseavam na cultura judaica, né? Que ela era verdadeira, né? A primeira emenda ela diz que existem 3 poderes sagrados instituídos por homens que irão cuidar da vida do indivíduo, de um grupo e de uma nação, e eles vão intervir imediatamente ao bem-estar desses indivíduos. Esses poderes, eles não se servem, eles estão simplesmente em uma guerra para servir a população, né? Esse princípio de 3 poderes para proteger a vida das pessoas, da nossa lei e constituição, é uma mentira, porque a nossa lei ela vai falar sobre o latifundiário, vai falar sobre isso, sobre aquilo, vai falar sobre posses. E a nossa lei ela não dá a democracia a todos os indivíduos, não dá o direito à liberdade a todos os indivíduos e não previnem o erro dos indivíduos, e dar direito à democracia a todos os indivíduos é uma forma de você prevenir pessoas que não querem trabalhar, pessoas que não querem cuidar da sua realidade, não querem cuidar da sua vida, não querem conviver em sociedade, não querem nada. Nossa sociedade, nossa Constituição, ela é totalmente... ela tem um princípio correto, mas ela vai para um caminho totalmente errado. E a nossa lei ela não previne os crimes, ela pune os criminosos. Então a nossa lei ela é contra Deus, é contra a vida, é contra a liberdade e contra o indivíduo, né? E em Israel o que acontecia? A lei era o seguinte: você tinha que trabalhar, você tinha terra para produzir, e existia uma série de leis para que ninguém passasse fome e que todos pudessem trabalhar. Existiam coisas injustas, erradas dentro da lei judaica, sim, né? Aí eu não sei se é por causa que nós somos humanos ou por causa que o nosso... ou por causa do erro da lei, ia falar que nosso Deus não existe. Isso era a democracia, todos tinham direito de trabalhar e todos eram responsáveis de cuidar um dos outros, né? Então existia o direito da liberdade pelo trabalho e pela terra, e isso era uma democracia dentro de Israel, e ninguém pagava imposto. Tanto que nós fomos destruídos por causa de um rei, eu acho que era o rei Jeroboão, alguma coisa assim, que Roma queria cobrar imposto, ele cortou o dedo de todos os judeus e fez guerra contra Roma, porque é imoralidade. E quando até muita coisa na Bíblia de Cristo, quando fala sobre que dai de César o que é de César, o que é de Deus, dai de Deus, é porque os judeus ficavam horrorizados de pagar imposto. Imposto é roubo, né, dentro da Bíblia, né? E eu vejo o Peter Ancapso, ele é até um dos melhores anarcocapitalistas. Ele, sem saber, ele cita um monte de passagem bíblica pelo princípio da vida e da liberdade, né? Aí voltando à questão aqui, eu tenho um vídeo explicando a lei judaica, explicando o livro da Constituição, explicando todos os erros do livro da Constituição, né? E a consequência desse livro, que eu disse que é simplesmente punir as pessoas, não prevenir nada. E isso demonstra que é uma filosofia, isso demonstra que é um filósofo, isso demonstra o que é as coisas. Porém,
eu no começo do meu canal, eu poderia ficar pagando de louco conversando com tomada que viralizava vídeo assim igual fecal, né? Ou eu poderia, como fala, simplesmente pagar uma de fodão, né? Naquela época eu acho que eu tinha falido financeiramente, tinha perdido depósito de gás, né? E tal, mas eu poderia fingir que eu era um sábio, pagar de Esquizo Moura da DepTube, né? Tem um canal lá, você digita lá o nome do Esquizo Moura e põe DepWeb, você vai morrer da risada. E aí o que acontece? A partir do momento que você está numa profissão, essa profissão ela tem os seus princípios, as suas causas, e você tem que seguir elas. Se você se desviar, você perde totalmente a moral. Tanto que eu vejo um Ancapso toda hora discutir sobre que indivíduos eles seguem princípios, mas o princípio desses indivíduos é a segurança jurídica para não haver caos social. A partir do momento que você sai desses princípios, você está quebrando a democracia, né? E ainda os caras alegam que estão salvando a democracia. Não, o princípio é segurança. Tanto que na lei judaica existe um monte de regras, porque você não pode passar insegurança a uma criança, a um adolescente, a um adulto, porque você pode desviar a vida desse indivíduo e você é responsável pelo erro daquelas pessoas. Por isso que a lei judaica, a lei hebraica, né, das 13 tribos, era extremamente dura, né? O que mais? O que mais, Thiago? A lei judaica, os princípios da lei judaica. Então, o que acontece, né? Um filósofo de verdade, ele entra na causa, no porquê que algo existe, qual é a direção desse algo, a consequência desse algo, a tentativa de dizer o que aconteceria se você mudasse aquele algo, o que esse algo faria, quais são as coisas boas, as incidências positivas e negativas sobre escolhas. Seria tipo a série Star Trek, essa discussão marxista sobre a etimologia social da humanidade, né? Porque Star Trek é puro Karl Marx e Gramsci, né? E aí o que acontece? O Condé, ele para mim, ele é uma prostituta, né? Ele abriu mão da filosofia, e tanto que o meu canal ele é assim porque eu não quero impor uma questão, eu quero simplesmente dizer assim, olha, a verdade da filosofia é a capacidade de você ter discernimento e construir o empirismo da realidade dentro de uma fórmula e tentar discutir essa realidade. Isso é a verdadeira forma da filosofia. E aí, só para resumir, no Roda Viva, o Roda Viva trouxe uma prostituta e não trouxe os indivíduos que vivem os ideais anarcocapitalistas, porém, os ideais anarcocapitalistas é mais ou menos as pessoas que entendem o que é os Estados Unidos e pregam um Estados Unidos mais livre, porque lá nos Estados Unidos, se você cometer um erro, já era, né? Por exemplo, eu estava até vendo o Ancapso falando sobre cachorro no Rio de Janeiro lá, e a tirada de segurança do cachorro, né? Lá nos Estados Unidos, se você cometer... sim, ele estava falando sobre que os vizinhos às vezes denunciam o outro vizinho porque tem algum animal e tal, e não sei o que. Lá nos Estados Unidos, todo mundo denuncia todo mundo, e se você fazer assim pro policial... fazer igual eu vou falar aqui o nome dele, o Nando Moura da DepWeb, automaticamente o policial faz... e você se você morre. Né? Lá nos Estados Unidos a Constituição ela não existe mais, né? Mas existem os princípios da liberdade, e os americanos eles não lutam pela liberdade norte-americana, né? Os Estados Unidos se tornou uma hipocrisia, né? E muitos anarcos-capitalistas eles defendem a causa da Constituição norte-americana, né? As causas da Guerra Civil que juntou mulheres, crianças, negros, índios, alcoólatras, colonos, para expulsar
os Estados Unidos para expulsar a Inglaterra, né? Então, existe toda essa estrutura argumentativa que o Ancapso, o cara é foda, né? Se eu... sim, deixa eu contar aqui uma coisa para vocês aqui e finalizar o vídeo. Existe Aconteceu uma coisa super legal ontem comigo, que eu não posso falar aqui, que provavelmente daqui a alguns meses eu vou ter um podcast e eu não sei se eu vou chamar o Diabo Louro, que ele é muito louco, ele é muito perigoso, né? Ele surta o tempo inteiro. E eu virei empregado dele, fiquei, ai, chefinho, o que você quer? Ai, chefinho, isso aqui. Ai, chefinho, isso aqui. Né? E ainda ele fica fazendo fofoca de mim o tempo inteiro para todo mundo. E o Diabo Louro é borderline e ele diz que eu sou maluco. Porque ele não entende o meu conhecimento. Né? E meu conhecimento é do meu povo, da minha cultura. E aí ele fica o tempo inteiro fazendo fofoca de mim e ele só faz loucura, ele é extremamente instável, ele é extremamente perigoso. E aí eu tô pensando em levar ele pro podcast ou não, daqui a alguns meses, né? Vocês vão adorar. Eu tava vendo, eu tava pensando em pegar uma barraca, né? Pegar o Starlink, comprar o Starlink, pegar uma barraca, fazer tipo uma casa dos árabes, né? Talvez aqui em São Paulo ou fora de São Paulo, e fazer o podcast. Mas tudo isso vai depender se algumas coisas derem certo. E aí o que eu queria? Eu vou chamar um cara famoso lá e um cara famoso relacionado à política. E aí eu vou conversar com o cara, olha, a gente vai fazer o podcast, 35 minutos aí eu conversando com você, e eu vou chamar um entrevistador especial que é o Ancapso. Porque, mano, o cara é foda, bicho. O cara é foda. O Ancapso ele tem alguns probleminhas e tal, porque ele vê muita informação e ele é extremamente consumista, ele é até muito mais consumista do que uma mulher, né? Que atrapalha um pouco ele. Porém, ele, como fala, ele precisa de ter um tempo para refletir as coisas, ele não tem tempo para refletir. Porém, os canais do Ancapso, eu gosto mais de assistir o Anarcapitalismo, mas os canais dele é fora de sério. Ele é um cara super legal, ele é um gênio, o Ancapso, né? E todo gênio tem algum probleminha, né? E aí o que acontece? Eu queria chamar o Ancapso, né, para fazer entrevista. E eu não posso contar muita coisa aqui, mas eu ia montar o podcast, vocês iam papar do podcast. Ia ser uma coisa assim, tipo coisa de televisão, tá ligado? Eu ia fazer uma coisa muito louca, piscina, mini árvores, jardim, fonte, uma tenda árabe, o podcast ia ter comes e bebes, ia fazer uma coisa do outro mundo, tá ligado? Ia fazer um podcast assim que vocês falam, mano, não existe coisa em lugar nenhum no mundo um podcast igual o meu, de aparência e argumentação, porque o que acontece? Eu ia tentar extrair o melhor de todas as pessoas, eu não ia julgar ninguém. E ia ter o Diabo Louro lá para fazer as palhaçadas e o Ancapso, eu iria, se ele quisesse, de vez em quando eu ia pagar a passagem de avião dele e o cachê dele, falava, vem fazer o podcast comigo, né? Porque o cara é foda, mano. O cara é foda. Um podcast que eu queria fazer e eu ia fazer, como falar assim, vou fazer um podcast. A cada 3 meses eu vou chamar um indivíduo extremamente interessante aqui. Eu quero que o Ancapso entreviste esse indivíduo. E eu vou dar até uma palhinha. Eu ia chamar o Bolsonaro, tá ligado? Falar, Bolsonaro, quanto quer ter o cachê? Vem aqui gravar o cachê comigo aqui e tal. É um lugar que você vai vir aqui extremamente chique, é gente rica, tem segurança aqui fora, tem comes e bebes, tem tudo, né? Então, terminando aqui, talvez o podcast vai rolar, né? E existe a diferença da filosofia, né? Porém, aí vem a questão. É extremamente complicado você ser puro naquilo que você ensina, ser puro, ser verdadeiro, e você não, como posso dizer para você, e você conseguir ser famoso. Coisas da grande cultura, da grande arte,
os intelectuais morreram na miséria, doente, né? Escarrando sangue, com problemas de saúde, e depois foi conceituado que é arte, né? Antigamente, até agora, filmes mesmo, tem filmes que floparam na bilheteria e são filmes extremamente realistas até hoje para a nossa sociedade, né? Então, falo aí para vocês, pessoal.